Então, sobre a Reforma Protestante, claro, o nome que aí, né, a gente não pode deixar de falar é o nome do Lutero. Né? E o Lutero fez assim, realizou um feito enorme em 1534. Né? Bom, você tem 1517, o começo da Reforma, 17 anos depois, o Lutero traduz a Bíblia para o alemão. Né? E o que vem acompanhado dessa, vamos dizer assim, dessa tradução? Né? O que motiva essa tradução do Lutero? Né? Colocando a Bíblia em alemão. Vem acompanhado da convicção de que qualquer indivíduo, mesmo se esse indivíduo não tem o treino que é próprio da escolástica, mesmo que esse indivíduo não domine as sutis distinções aprendidas com a filosofia ou teologia, esse indivíduo poderia empreender a compreensão, a hermenêutica do texto bíblico. Né? Assim, ou seja, o exercício do pensamento de interpretação de um texto sagrado, ele passa a ser algo compartilhado. Veja que isso ainda está na tônica um pouco daquela discussão sobre a retórica, ou seja, né, o modo como um texto agora deixa de ser um texto de uso privado para ser um texto de grandes massas de gentes, tá, que não dominavam o latim, muito menos o grego, e que agora têm acesso, né, à tradução em alemão de um texto que é fundamental para a história do Ocidente. Tem uma passagem do Anthony Kenny, um livro de história da filosofia dele, que ele diz o seguinte, tá? Falando sobre esse período da Reforma, ele diz o seguinte: o ceticismo sobre a capacidade moral do intelecto treinado sem a ajuda da graça vinha de mãos dadas com o otimismo sobre a habilidade intelectual de mentes não treinadas, mas auxiliadas pela fé. Espremida entre essas duas posições, a filosofia viu seu papel muito diminuído entre os devotos protestantes. Aqui é um aspecto interessante da Reforma que a gente não falou antes, né? E um aspecto interessante desse período, né, da transição para a modernidade que a gente não viu antes, que é o impacto que a Reforma tem na compreensão da própria dimensão que a filosofia tem, que é esvaziada. Né? Em última instância, a gente pode colocar isso, né? A filosofia ela é esvaziada. Né? A filosofia passa a ser um perigo para a fé. Por quê? Porque a Reforma protestante, em grande medida, ela tem a salvação pela fé. Porque não há nada que eu possa fazer, de acordo com a Reforma protestante, para garantir a minha salvação. Né? A compreensão de que a nossa salvação depende tão somente da graça divina é o que move a justificação pela fé. Né? Ou seja, está dado pela vontade divina quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. E não tem nada que eu faça que possa mudar isso. E a filosofia, de certa maneira, quando ela se afasta da fé, né? É claro que a gente sabe que na Idade Média tem não é uma discussão trivial, essa é uma discussão complexa, etc., como que filosofia e fé se organizam e se correlacionam. Tá? Mas para um luterano, né, fica muito claro que a dimensão da salvação é a dimensão pela fé e, portanto, que a filosofia cumpre um papel secundário. Né? E é claro que aqui, nessa ideia de um papel secundário da filosofia, está um outro aspecto teológico importante, que foi muito utilizado pela Reforma, que é a ideia da queda do homem. Né? Que é talvez o maior mito do Ocidente, se a gente for pensar. O maior mito do Ocidente, pelo menos o modo como eu modestamente enxergo, é esse mito que está lá no Gênesis, da queda do homem. E, portanto, da natureza totalmente corrompida e impotente, nossa, da natureza humana. Não é difícil montar a seguinte conexão. Se nós temos uma natureza corrompida, tá? Se nós temos uma natureza totalmente impotente e corrompida, é claro que as nossas habilidades racionais elas também ficam prejudicadas. A denúncia da atividade da filosofia pelo Lutero é, em grande medida, uma consequência da admissão da nossa natureza corrompida. Ou seja, como que eu vou pretender que a filosofia tenha uma atividade de ilustração e de busca do conhecimento se essa atividade é executada por um ser corrompido? Por um ser que tem, assim, uma impotência crônica. Né? Então, assim, não é que a filosofia seja, de alguma maneira, uma origem de vícios, mas é que ela, dentro dessa concepção teológica da Reforma, ela está impregnada com a queda. Né? Então, o otimismo que os filósofos têm com a razão, por exemplo, em alguns aspectos no humanismo da Renascença, ela tem
né, esse contrapeso na reforma. Né? Enquanto você tem a recuperação dos textos clássicos, né, pelos humanistas e pela Renascença em geral, né, você tem esse otimismo talvez exagerado quanto às virtudes da razão, você tem na reforma e não pode-se dizer que a reforma não teve um impacto imenso, né, e é um impacto concomitante ao impacto do humanismo da Renascença, as coisas estão acontecendo meio que simultaneamente na Europa, né, você tem essa elevação das virtudes da razão, mesmo que seja de um logos retórico, como diz lá alguns dos nossos humanistas, e por outro lado você tem essa bad trip protestante, vamos dizer assim, que acha que a filosofia e a razão não têm um espaço privilegiado a jogar, por exemplo, na salvação humana. Não? Eu acho que assim, uma outra citação do Kenny pode nos ajudar aqui a pensar algumas das dimensões também do impacto do protestantismo, o impacto da reforma. Diz o Kenny, ainda nesse livro que eu acabei de citar, o problema para Lutero era que as consciências individuais, não constrangidas pela autoridade universal e não dispostas a submeter a fé ao arbítrio da razão, começam a produzir uma grande diversidade de crenças. Pois bem, esse é um outro aspecto importante, vamos dizer assim, no qual a reforma ajuda a fazer essa transição para a Idade Moderna, que é o fato de que você tem, tão logo o Lutero, em 1517, quando inicia a reforma, a consequência imediata é o surgimento de uma multiplicidade de crenças religiosas dentro do próprio espaço do protestantismo, né? E que configura um dos aspectos mais curiosos da modernidade, é saber essas disputas sobre questões doutrinais, como, por exemplo, o significado da Eucaristia, a função da graça, a predestinação, o livre-arbítrio, a trindade, se a figura de Jesus era uma figura divina ou não, etc. Essas discussões estiveram presentes em toda a Idade Média. Todas essas discussões você encontra na Idade Média. Mas nunca essas discussões haviam gerado guerras tão sangrentas, disputas tão ferozes, como aquelas que marcam os períodos imediatamente posteriores à Reforma Protestante. O pessoal começa a se matar por causa dessas questões aqui. Né? Disputas dentro do espectro protestante, do protestantismo com o catolicismo, né? Começa a gerar uma cisão enorme na sociedade europeia, em função daqueles que são protestantes, aqueles que não são, em função daqueles que são luteranos, aqueles que são calvinistas e assim por diante. Veja, todas essas discussões já estavam lá na Idade Média. Desses aspectos que eu coloquei para vocês, o que é a Eucaristia, qual é que é a função da graça, se nós somos livres ou não, se a nossa vida é predestinada ou não, qual é que é a função da Trindade, como é que você explica isso, se Jesus era ou não divino, tudo isso aparece na Idade Média. E por que lá não gerou conflito? Pelo menos conflitos em termos, vamos dizer assim, de insurreição civil. E por que agora na Idade Moderna isso ocorre? Né? Entre outras coisas, é que você não tem mais essa autoridade, seja civil, seja eclesiástica, jogando um peso da tradição em cima do pensamento do Ocidente. Né? A reforma, em alguma medida, ela potencializa, quando ela rompe, vamos dizer assim, com esse modelo de autoridade que estava instituído pelo catolicismo, quando isso ocorre, de fato, o grande cisma, né, protestante, é exatamente a discussão da autoridade. O quanto essa imagem da dissolução da autoridade papal, da dissolução da autoridade eclesiástica, da destituição da autoridade dos intérpretes clássicos de textos sagrados, o quão isso gera um ambiente propício para a filosofia política, né? Eu, de minha parte, estou absolutamente convencido que o impacto é enorme. A gente não teria a filosofia política com a radicalidade que teve na Idade Moderna se esse modelo de rompimento da discussão da autoridade no âmbito teológico não tivesse acontecido pelas mãos do Lutero. Tá? Então isso é muito importante. Tá? Agora eu quero dedicar os últimos minutos dessa aula a uma outra figura, né, que é a figura do Montaigne. Tá? O Montaigne ele tem, vamos dizer assim, como um dos seus principais aspectos, né, por que ele entra nesse quadro que eu estou traçando aqui desse surgimento no pensamento moderno. O Montaigne, para mim, interessa porque ele é o cara que vai recuperar o ceticismo, seja na sua versão clássica, seja na versão acadêmica, seja na sua versão pirrônica ou neopirrônica.
E o que você tem? Né? Você tem esse ambiente de disputa acirrada, né? Por exemplo, protestantes e não protestantes, ou dentro do ambiente protestante, né? E você tem a própria racionalidade desse debate prejudicada pelas funções que teorias como, por exemplo, a queda do homem, os limites da razão, colocam para essa discussão. É também um ambiente propício para o ressurgimento de um legado filosófico da antiguidade que praticamente fica adormecido na Idade Média, a saber, o ceticismo. Né? O ceticismo ele se cria como potência intelectual exatamente quando você tem diversidade de opiniões, quando você tem pessoas debatendo e discutindo de uma maneira muito profunda e cada um encontrando as suas razões, que são diferentes da do outro, para uma disputa. Né? O quanto esse ambiente gera uma possibilidade de recuperação do ceticismo é o que nós vamos ver agora. Então, sobre o Montaigne. Tá? O Sexto Empírico é um autor já na Antiguidade Tardia que escreve, né, um livro chamado Hipotiposes Pirrônicas, tá? Que a tradução desse texto depois na Europa é o que dá o germe para as discussões do Montaigne nos ensaios. Né? O Montaigne termina o texto clássico dele sobre o ceticismo nos ensaios, que é a Apologia de Raymond Sebon, com a seguinte frase: a impressão de certeza é um testemunho certo de loucura e incerteza extrema. Né? O ceticismo pirrônico ele fica praticamente adormecido entre Agostinho e Descartes. Esse período ele não sabe o que é ceticismo. Né? E ele retoma o seu vigor na filosofia moderna, em grande medida, pela circulação de traduções das hipotiposes pirrônicas do Sexto Empírico. Né? E o que a gente tem lá nas hipotiposes do Sexto Empírico? A gente tem um percurso cético que se dá em grandes 4 momentos. Tá? O primeiro grande momento do discurso cético é o reconhecimento daquilo que eles chamavam de diafonia. O que é diafonia? É o coro das vozes contrárias. Pessoas dizendo uma coisa e outras pessoas dizendo o contrário. Pois bem, nada melhor do que o ambiente, por exemplo, pós-reforma, para entender o que significa diafonia, o que significa esse coro das vozes contrárias. Só que o cético reconhece nesse coro das vozes contrárias um outro elemento, que é o que eles chamam de isostenia. Significa o seguinte: eu tenho uma opinião, você tem uma opinião contrária. Eu tenho boas razões para sustentar a minha opinião e você tem excelentes razões para sustentar a sua opinião. Isostenia significa o quê? Equipolência, igualdade de razões. Então, dentro do coro das vozes contrárias, você tem razões para acreditar no que você acredita e eu tenho razões para acreditar no que eu acredito. Nós acreditamos em coisas diferentes, mas as nossas razões se equivalem. Ou seja, não tem como resolver a disputa. O que o cético faz? Quando reconhece essa diafonia, essa isostenia, ele vai para a epoqué. O que é epoqué? Suspensão do juízo. A suspensão do juízo é exatamente o ato volitivo que o cético tem perante essa disputa das filosofias, essas disputas na teologia, essas disputas nas concepções sobre o mundo. Ele suspende o juízo. Ao contrário do dogmático que vai se afirmar num terreno ou no outro, o cético suspende o juízo. É a famosa epoqué. E por intermédio da suspensão do juízo, ele vai obter esse estado de ataraxia, ou de imperturbabilidade, ou de tranquilidade da alma, que é o lugar para o qual toda a filosofia clássica tende, em qualquer uma das versões. Né? O aristotelismo, o platonismo, o epicurismo, o estoicismo, todos vão buscar a tal da ataraxia. Só que a interpretação da ataraxia no ceticismo clássico é dizer, bom, você abandonou o mundo das opiniões, você abriu mão de buscar a verdade, e aí sim você, né, nos costumes compartilhados, em abraçar a tradição, você encontra a ataraxia. Como é que isso aparece, né, no Montaigne? Esse trajeto, vamos dizer assim, entre diafonia, isostenia, epoqué e ataraxia. Né? Eu vou ler para vocês, para encerrar, uma parte do ensaio, que para mim é fabuloso, do Montaigne, chamado Sobre a Inconstância das Nossas Ações, né? Que é exatamente um tratamento exemplar dessa temática cética da diafonia. O que diz lá
o Montaigne, agora não referindo às opiniões das pessoas, mas referindo à vida íntima de cada um. Ele diz o seguinte: os que se empenham em examinar as ações humanas jamais ficam tão atrapalhados como para juntá-las e apresentá-las sob a mesma luz, pois, comumente, elas se contradizem de modo tão estranho que parece impossível que venham da mesma matriz. O jovem Mário ora parece filho de Marte, ora filho de Vênus. Dizem que o Papa Bonifácio VIII assumiu o seu cargo como uma raposa, portou-se como um leão e morreu como um cão. E quem diria que foi Nero, essa verdadeira imagem de crueldade, quem respondeu quando lhe apresentaram para assinar, segundo a praxe, a sentença de um criminoso condenado, dizendo: provera a Deus que eu jamais tivesse aprendido a escrever. De tal forma que lhe apertava o coração condenar à morte de um homem. Ou seja, né, o que aqui o Montaigne está dizendo? Olha, veja como a vida das pessoas, como as opiniões das pessoas, como o modo como elas se comportam em diferentes circunstâncias, muda. Você tem a diafonia das opiniões do coro das vozes contrárias, mas você tem uma diafonia dentro de cada um. Né? As pessoas não são estáveis ao longo das suas vidas. Mesmo Nero, que é né, como ele diz, o mais cruel dos homens, né, na hora dele assinar a sentença de morte, né, de um condenado, eles preferia não saber escrever. Né? Ou seja, como é que a gente interpreta, vamos dizer assim, essa inconstância nas ações? Né? E aqui o que eu acho fabuloso, assim, no caso do Montaigne, é trazer essa discussão da diafonia, trazer essa discussão dessa diversidade de opiniões, não, né, no ambiente da vida civil, onde ela mais emblematicamente se espelha, mas para dentro do indivíduo. Os ensaios do Montaigne, né, a gente pode, vamos dizer assim, parafrasear eles com o seguinte modo: olha, os ensaios do Montaigne é trazer essa dimensão da vida pública, da multiplicidade de opiniões do mundo para dentro do indivíduo, né? E o modo como isso impacta. Os próprios ensaios, eles têm esse caráter autobiográfico, ele tem esse caráter de exploração da subjetividade, né? Que a gente vai ver como sendo uma das marcas da filosofia moderna. E o que o Montaigne está fazendo nos ensaios? Trazendo para dentro uma investigação autobiográfica, trazendo para dentro uma investigação de consciência, essa dimensão diafônica, essa dimensão, né, das opiniões divergentes que aparecem no mundo, mostrando, já no título, sobre a inconstância de nossas ações. Para encerrar, uma passagem ainda desse ensaio, que eu acho brilhante, por N razões, onde o Montaigne diz o seguinte: essa variação e essa contradição que vemos em nós, tão mutáveis, levaram alguns a imaginar que temos duas almas. Outros, duas forças que nos acompanham e atuam, cada uma à sua maneira, uma para o bem, outra para o mal. Uma diversidade tão brusca não pode associar-se a um sujeito simples. Não só o vento dos acontecimentos me agita, conforme sua inclinação, como, além disso, eu mesmo me agito e me atormento pela instabilidade de minha postura. Pois bem, o que a gente tem aqui, para encerrar, né, no Montaigne, a gente tem esse reconhecimento dessa dimensão aflitiva da vida individual, dessa compreensão conflitiva na dimensão que é própria do espaço da vida do indivíduo, que, de certa maneira, é o microcosmos dessa discussão de divergências acirradas que a gente começa a perceber, né, no rompimento do tecido social dentro da modernidade. Conviver com a diversidade de opiniões não é tarefa fácil, mas é um dos modos como a gente pode compreender a dimensão política, digamos assim, do surgimento da filosofia moderna nesse período, por nomes, né, como Montaigne, como discussões a partir dos humanistas, né, da Renascença italiana, como, por exemplo, nas discussões do Lutero quanto à autoridade papal. Espero que tenha dado uma ideia do que é o clima desse curso. A partir da próxima modo, a gente vai começar a investigar como que essa diversidade de opiniões se dá na ciência, para depois, nos modos seguintes, nos dedicarmos aos clássicos Hobbes, Descartes e Hume.
e Kant. Uma boa aula para vocês.